As doenças mentais deste século são doenças de vidas muito aceleradas. De novo, há 6 anos atrás, as redes sociais também eram assim tão ativas, não se falava disso, continua a ser um tabu. Há 3 anos atrás, infelizmente, eu perdi uma prima que suicidou. Não há esse diálogo. Por quê? Porque a criança, se calhar, identifica ali algumas coisas, alguns sentimentos, vai percebendo algumas coisas que ele sente, mas que não compreende. Então, como que ele pode compreender? Ele busca orientação. Muitas vezes não há essa orientação. Pois, nós temos de ler. E principalmente por causa desta questão do autodiagnóstico. Eu lembro-me que ela publicou uma foto e ela tinha falado comigo antes. E eu já tinha passado pelo processo e eu não agi. Eu achei que, tipo, eu sei, a dor que eu sinto, a dor que eu senti é daquelas que eu digo, eu não desejo absolutamente ninguém. E eu acho que é necessário falar. Reconhecemos ou não o problema. 2, como nós procuramos ajuda. E como nós reconhecemos essa ajuda? Os psicólogos aqui têm um trabalho muito difícil, que têm que conciliar as crenças históricas e culturais que são enraizadas. Acho que sempre que tentamos fazer alguma intervenção, tem que ser não desprezando esse contexto que já existe. Nós temos 2 mundos paralelos, mas os 2 têm os mesmos problemas, porque no fim do dia nós somos todos humanos, independente da zona onde você vive ou não. Porque tu tens a informação, está disponível, e então tu ganhas uma falsa sensação de propriedade. E isto aplica-se também ao autodiagnóstico. Então essa propriedade vai te prejudicar, porque tu, por tu achares que sabes porque viste, não vais procurar ajuda. Sejam bem-vindos ao programa Quem Não Aguenta Não Ri. O que o Yuri da Cunha tem em comum com as mulheres? Grandes lábios. Que animal saiu da selva e se tornou um parque de diversão para as crianças? Macaco. Girafa. O que a peruca disse ao cabelo crespo? Sou melhor que tu. Não preciso de abacate para crescer. O que é um deputado corrupto? É um deputado que trabalha. Eu sou o Colo a Tremura. Este é o programa onde os convidados contam piadas secas, piadas podres e nada mais. O que é uma galinha ensopada? Qual é o segredo para uma pessoa emagrecer rápido? Manter. Sentar ao lado do cobrador. O que são férias em tempo de pandemias? Ficar em casa. Não, férias convidativas. Como se chamaria a palestra dada por um coach bacongo? Burra mente baconguista. Como sair voado? Este é o programa Quem Não Aguenta Não Ri. Fique atento às nossas redes sociais e fique atento na sua casa para as próximas edições. Bem-vindos ao 10º Goze Fêmea. Números redondos, gosto tanto. Eu sou a Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E hoje vamos falar de espiritualidade e religião. Renata. Tu és uma pessoa religiosa? De todo. De todo sim? De todo não. De todo não. Espiritualizada. Sabes que eu dá vontade de rir porque eu acho que eu não atinjo, não tenho essas características que fazem com que a pessoa seja considerada espiritual. Eu tento! Okay. Estás a ver quando estás no coisa do Facebook que diz religião espiritual, mas não religiosa. Eu ponho isso, mas eu confesso que eu ainda estou naquela fase do será mesmo? Porque... até por como tivemos de pesquisar para o programa, acho que é a conclusão que eu ainda não. Religiosa não de todo, espiritual, se calhar um dia atingirei esse... Tu?
atingir o Nirvana. Eu sou, definitivamente, eu sou uma pessoa espiritualizada. Inclusive, atualmente, a minha religião é espiritual. Eu sou espiritualista, não sou espírita. Muita gente confunde. Não sou espírita, eu sou espiritualista. Tá? Então, não é propriamente uma religião, mas as pessoas não precisam colocar nas caixinhas. Então, passa no barulho também, não me aquece nem me arrefece. Ok. Então vamos aprofundar isso depois, durante o nosso chazinho. Por agora, vamos para o da praxe. Ler as vossas perguntas que nos fizeram. Olha, ao longo da semana, deixa só lembrar, vocês também podem mandar o nosso número, é o 946 888 751. Ao longo da semana, mandem mensagens para esse WhatsApp. Também podem nos mandar carinho. Hate, podem deixar para depois. Também filtramos, não há problema. Dizer que o número está sempre ativo. Não é preciso esperarem que o programa comece para mandarem mensagens. O número está ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas não é para estarem a mandar mensagem às 3 da manhã com coisas que nada a ver. Mas, claro que se estiverem inspirados e quiserem fazer uma pergunta sobre o programa às 4 da manhã, eventualmente alguém há de ler, mas enviem. O número está sempre ligado. Vamos às perguntas? Vamos. Então, a nossa primeira pergunta é do Júlio de Lisboa. Julio. Eu não sei porquê, todos os Júlios eu digo Julio. Eu não sei porquê. O Júlio de Lisboa pergunta: meninas, se tivessem de ter outra profissão, qual seria? Eu já tenho tantas profissões, tenho tantas habilidades, Júlio, que fica difícil. Mas eu devo dizer que quando eu era mais nova, eu sempre dizia que eu queria ser embaixadora, não embaixatriz, embaixadora, ou trabalhar para a ONU. Eu lembro que exato, era um coisa meu, porque eu sempre fui muito de querer ajudar as pessoas louca, né? Então... Sim, no mundo atual é mesmo de louca. Que engraçado, embaixador. É que ninguém, tipo, não é uma coisa que eu quero ser embaixadora. Eu dizia, eu quero ser embaixadora, porque eu achava que nós precisávamos de melhor representação lá fora. Embaixadora da boa vontade. Pessoas competentes a falar sobre o país e a tratar de questões do país. É uma profissão maravilhosa. Olha, tá aí. Eu... Claro que a freak, a weirdo aqui do serviço. Medo. Patologista. Medicalogista. É assim, não é à toa psicologia criminal. Como eu não segui mesmo a ciências, né? Ciências, optei a segunda melhor coisa, pela segunda melhor coisa. Mas eu, se tivesse feito o agrupamento de ciências, já tínhamos falado a conversa do agrupamento, eu teria sido patologista. Eu, a sério, eu juro que... É assim, são necessários. Se não forem os patologistas, vocês nunca vão descobrir causas de mortes e afins. Portanto, e, inclusive, nessa minha faculdade havia o curso de anatomia patológica, tanatológica e citológica. E eu adoro, eu assim, quem me dera ser daquela... das aranhas? Não, tem tudo a ver com tecidos mortos, análise de células, é tudo dentro do cadáver. Mas é uma área que me fascina imenso e eu adoraria. Mórbida. Sou eu sou assim. Eu achava que eu era mórbida, não, mas eu só gostava de ler a necrologia no jornal. E nunca me fez confusão aquela coisa de ver, abrir, não sei o quê, aqueles cortes. Eu acho o máximo. E cirurgia também não me importaria, porque eu gosto mesmo de ver esses programas. De cortar as pessoas. Ver as entranhas. Olha, agora vou dizer que eu sou uma psicopata. Mas sim, é isso. Obrigada, Júlio. Este foi um bom momento de... Agora já sei porque teve um objeto cortante na mão dessa jovem, eu preciso me proteger. Perigo. A Vilma, vamos amenizar. A Vilma de Luanda pergunta: se fossem homem por um dia, o que é que fariam? Renata, se fosses homem por um dia.
Se eu fosse homem por um dia, definitivamente o que eu faria era evangelizar todos os outros homens, porque os homens só ouvem os outros Eu já homens. sabia. Eu ia Renata, espalhar né? a palavra. Homens, vocês precisam tratar as mulheres como seres iguais. Em 24 horas ias conseguir um milagre. Eu definitivamente iria. Eu acho que sim. Eu acho que os homens têm muita falta de vontade, é má vontade da parte deles. Em 24 horas tu conseguirias fazer com que o mindset dos homens mudasse em relação a isso. Não teriam tanto medo das mulheres. Porque o que vocês têm é Portanto, medo. evangelizarias os homens à tua volta. Exatamente. Definitivamente sim. Boa. Eu, por acaso, ia ser mais... mais louca. Ia dizer assim, faria tudo, porque é o que eles fazem. Eles podem tudo. É verdade. É verdade. E seria a primeira vez que eu viveria a sensação de tudo poder dizer, tudo poder fazer e a sensação de impunidade. Andar sem Estás a camisa, ver? né? Andar sem camisa, passarei estás a ver? Tá vendo, homem? Vocês traumatizaram a Luca. Ou então iria usar o meu poder de homem para humilhar certos homens que fazem isso às mulheres. Teria assim aquela vingança de 24 horas. Eu começo a achar que eu sou mesmo maquiavélica. Sabe o que você me fez pensar agora? Se você fosse homem por um dia, o que você faria? Eu seria um gay super atrevido. É isso! Tá nas bolas. Não, eu quando disse isto, é nos homens. Então, isto aqui é... Estás a ver? É isso. Para sentirem na pele um assédio, aquele assédio de ficar fechado no elevador e... Pânico! Não é? Eu acho... E tu, enquanto tu evangelizas... Eu causo pânico, assim é mais fácil. Procuram a luz. Porque eu já disse, eu sou espiritualizada. Então, eu sempre penso que o ser humano precisa se melhorar. E tá, aquela coisa, né? A esperança. Não, mas a gente continua tentando. Parece-me bem. Georgina, eu gosto deste nome. Georgina do Uambo. Há muita gente do Uambo a mandar mensagens. Gosto muito. São muito participativos. E o Uambo é um público, vou te contar. Já ouvi dizer. Maravilhoso. Uambo. Estamos só à espera que abram aqui as fronteiras para bazar. Vamos fazer um goze fêmea. Vamos fazer um goze fêmea no Uambo. Já pensaste? Com plateia. Participação do público. Olha, já a louca, né? A fazer as promessas. A louca. Pronto, ela é a verdadeira governante. Já sei porque querias fazer as promessas que não sabe se não, são fazíveis. A questão é só o orçamento do Estado. Quem gera o orçamento nesse momento, você fêmea é o Tiago. O Tiago é latão. Aqui há sempre uma forma de fazer coisa. Ok, tá bom. Sim. Então, ela pergunta, a companhia perfeita, quem é a companhia perfeita? Eu agora não sei se a Georgina queria que nós disséssemos alguém específico, tipo fulano, fulana, ou quais seriam as características de uma companhia perfeita? Eu vou pelas características, porque no meu caso, a companhia perfeita é aquela que sabe quando deve estar em silêncio e quando interagir. Porque as pessoas acham que quando estão juntas têm sempre de falar. Às vezes eu posso querer estar contigo e estar só a abrir o meu livro, estar aqui, tu estás ali. Os silêncios partilhados são uma coisa muito boa. Eu adoro um silêncio partilhado. Estás ali, sei lá, em casa, no sofá, na praia, não interessa. Estás tudo com os olhos fechados, eu não quero ruído. E a companhia perfeita sabe respeitar esse silêncio e o espaço. E, claro, alguém com quem tu possas rir, conversar e estar em silêncio. É isso. É o que eu acho. Ai, afinal eu sou espiritual, gente. Descobri agora, eu sou espiritual. Transcender. O ser humano é espiritual, né? É a companhia perfeita. Eu. A verdade é mesmo. Por quê? Porque, eu não vou vos dizer, a minha melhor característica é sensatez. Eu sou muito sensata. E eu sou uma pessoa que, lá está, respeita os silêncios. Ai, tão bom. Eu sou.
Então, eu acho que a companhia perfeita seria alguém, basicamente, o meu reflexo. Não é ser narcisista, mas é pensar, é alguém, também um pouco o que tu disseste. Eu gosto de uma pessoa que não invada o espaço alheio, mas que também não seja indiferente. Entendes? Há um equilíbrio. E eu acho que nós conseguimos sim esse equilíbrio de tu estares, tu te fazeres presente, mas não está. Sem pesar, a pessoa não pode Exato. notar que tu estás lá. Estás a Não pode perceber? dizer, ok, está aqui esta coisa. Então, e lá está uma pessoa super bem-humorada, definitivamente. Eu detesto pessoas mal-humoradas. De mal-humorada já basta eu. Então, preciso de uma pessoa bem-humorada, é verdade. Principalmente de manhã. Preciso de uma pessoa bem-humorada e inteligente. Eu, desde criança, não suporto pessoa burra. Sei que vocês dizem, ninguém é burra, não suporto. Desculpa, mas há. É mau, né? Mas há. É muito mau. É muito mau uma pessoa com quem tu não consegues manter um diálogo, só conversar, entendes? Tem a pessoa que ou começa a disputar contigo. Mas é para falar percebe. lixo. Sim, a pessoa tem de ser que capaz. Saber, porque... Ou não percebe, mesmo ela não consegue seguir uma linha de raciocínio, não falar. E às vezes está aí, não estou a falar de ter papo cabeça, não. Mesmo a falar à toa. Falar da vida do outro. Até para falar da vida do outro. Você tem de haver um grau de profundidade. Sim, você tem que ter ali uma mestria, entende? Um negócio. Está bem? Muito obrigada, minha gente. Né? 3 perguntas. Continue por acaso... assim. Sim, estão-se a portar bem. E agora, vamos para o nosso chá. Não. Então, espiritualidade e religião. Eu gostei muito da ideia de falarmos deste tema, porque eu vejo muita gente confusa. Eu até posso dizer que sou uma dessas pessoas, não no sentido de definição, de conceitos, isso aí tudo ok. Mas eu não sei onde é que acaba a minha não crença e começa a minha necessidade de crença. Não sei se me explico. Porque eu ainda estava indecisa entre ateísmo e agnosticismo, porque eu não sei se não acredito na existência de Deus, ok? Ou de qualquer entidade divina, ou se o fato de não conseguir provar essa existência é que me faz ser cética em relação a tudo e mais alguma coisa, estás a perceber? Então eu não sei se não acredito na existência ou se simplesmente admito que não se consegue provar, então não vou acreditar nisso, porque não se consegue provar. Eu gosto muito de provas concretas, então como não há provas concretas, estás a perceber? Então é um tema que me interessa bastante. Mas tu tens esse sentimento porque tu nunca paraste para refletir ou já paraste para refletir, já te rebuscaste sempre, tanta coisa sempre. E falaste, não cheguei a lugar nenhum. Não, a minha mãe é católica, o meu pai eu acredito que seja agnóstico, porque ele não rejeita, mas também nunca foi praticante, não fala sequer, não é religioso de todo. A minha mãe é muito religiosa, no bom sentido, é o que eu digo sempre, porque ela não é fanática e não te impõe as coisas, mas diz sempre, ai filha, não digas blasfémias, não faças, pronto, é mais nesse sentido. Ela tem uma fé muito grande, ela é assim... Crente. Bastante crente. Eu fui batizada, eu fiz todos os sacramentos, ia à missa todos os domingos, eu ia à catequese. Então, eu gosto de pensar que quando falo não é sem conhecimento, porque eu vivi a vida religiosa e por ter vivido a vida religiosa é que eu percebi que não era para mim.
porque eu sou uma pessoa que questiona tudo. E quando eu vejo que eu te coloco questões e tu não me sabes responder, ou então as tuas respostas não fazem sentido nenhum, tu perdes-me automaticamente. E eu acho que foi isso que aconteceu com a religião, porque eu via muitas incongruências. E eu não sou aquela pessoa que questiona a fé ou a religião. Correção, questiona a religião, não questiona a fé. Eu não questiono, não digo, não quero, não é bom. Eu li a Bíblia, não li na íntegra, mas li muitas passagens, aquelas que eu tive de ler, e outras para procurar algumas respostas. E o que eu percebo é que é mais uma criação do homem, porque aquilo está escrito, foi escrito por homens, não é? Mas depois cada um interpreta ao seu bel prazer. Vais usar isso para justificar não gostares de homossexuais. Vais usar isso para justificar oprimires uma mulher porque ela devia estar em casa e está na discoteca. Estás a perceber? E então o fato de tu me dizeres, fazeres algo e me dizeres que faz isso porque é o que Deus quer. A outra pessoa usa isso para causar um dano noutra pessoa, também com base na Bíblia. Ou seja, tu tens ali um livro, tens ali umas escrituras, mas cada um interpreta como quer. Ou seja, isso não é nada, estás a perceber? E depois, mesmo a representação dessa divindade na Terra, no caso, agora estou só a falar da religião cristã e dos católicos, especificamente, as coisas que eu vejo certos membros do clero a fazer, eu não posso reconhecer nenhum tipo de santidade ou de idoneidade quando engajam em comportamentos que são completamente contra aquilo que supostamente eles apregoam, estás a ver? Então, não consigo, e às vezes eu nem sequer consigo respeitar essas entidades. Eu respeito que tu sejas religiosa, respeito a tua fé, mas eu não respeito a tua religião porque ela foi fundada mortes, massacres, estás a perceber? Então custa-me. É isso. Tem uma... Consultório. Desabafou, estava entalado. Me mata! Então, tem aqui uma questão relativamente à fé. Lá está, a necessidade do ser humano de colocar rótulo em tudo, de colocar as coisas nas suas devidas caixinhas. Ele criou a religião. O ser humano precisou criar a religião. Independente de qual seja. Monoteísta, politeísta, enfim, não importa. Nós precisamos, porque a religião ela nada mais é do que um conjunto de ações, né, que definem aquilo. Então é tipo, tu tens dogmas. É isso. Né? Tu tens de ter... É esse o meu problema. Exato. Tens de ter dogmas para tu teres uma religião. E são coisas... Os dogmas são inquestionáveis. Tu não podes questionar. E a Bíblia é maravilhosa no sentido de te dizer felizes os que acreditam sem ver. Por quê? Porque pessoas como a Luca chegam aqui e falam, mas eu não consigo provar, isso que você não tem que provar. Né? Felizes os que acreditam sem ver, sem questionar, que seguem esses dogmas de forma cega, inclusive o seguir de forma cega que leva ao extremismo. E daqui esses fanáticos, e lá está, e são os fanáticos que acabam por, de certa forma, deturpar até algumas questões em todas as religiões, em todas. Eu também cresci católica. A minha família é católica ferrenha, pai, mãe, católica ferrenha, de ter padres e tudo. Meu avô ia ser padre, só terem noção. Mas, ao mesmo tempo, a minha família nunca negou as religiões de matriz africana.
Obviamente que era um tabu, não se falava abertamente sobre Sim. essas questões, mas eram presentes na nossa vida, eram coisas que nós convivíamos. Então, do mesmo jeito que nós temos, tipo, porque nós somos católicos, tens a estátua da Virgem Maria, tu também tens ali o prato com o copito de reco-reco, com as notas, as miçangas e todas essas questões. Isso é o que construiu o meu conceito de espiritualidade. Ok. Né? Ter a oportunidade de ter convivido com esses dois mundos. A questão da espiritualidade ela está diretamente ligada à alma do indivíduo, né? ao nosso espírito. É a nossa conexão com a natureza, com um divino que não é necessariamente o Deus cristão. Né? Que não é necessariamente, inclusive, os deuses orientais. Não é. Tu reconheces as forças da natureza e te conectas a elas. Tu te compreendes como um membro integral desse espaço, disso. Tu sabes que se fazes parte do Exato. ecossistema. Exatamente. Então, mas aí, nós temos... A religião é complicada. Por que algumas pessoas se afastam da religião especificamente, não necessariamente da fé? Porque por causa do histórico, né? Por exemplo, a Igreja Católica hoje já não precisa, mas a Igreja Católica hoje é das maiores consagrações cristãs à custa de muito sangue. Isso você só precisa ler um pouquinho de história para saber. Aí tu tens os muçulmanos até hoje, coitados, até quem não tem nada a ver, estigmatizado porque são terroristas, extremistas. Quer dizer, você é muçulmano, é automaticamente terrorista. Então você é associado a uma religião e isso te faz ser conotado como alguém que não é tipo saudável para a sociedade. Tu disseste uma coisa, entendes? desculpa interromper-te, isso que tu disseste, só para não perder o fio à meada, do fundada em muito sangue. Isso também é outra coisa que me faz imensa confusão, ver negros, africanos, católicos, tão fervorosamente católicos, quando esse catolicismo lhes foi imposto. E hoje em dia agem como se aquilo tivesse sempre feito parte daquilo que eles são. Estás a perceber? Ou seja, chegaram, oprimiram-te, disseram que as tuas crenças eram do demónio, demonizaram aquilo que eram as nossas crenças, as nossas tradições espirituais, e nós agora perpetuamos isso e agora somos fervorosos e vês as igrejas e os cultos. Custa-me muito porque eu sou uma pessoa muito racional. E sou, se calhar sou um bocado rancorosa, talvez. E é como dizer, vou-vos dar esses trunfos todos. Não! Usaram isso para nos oprimir? Não! Tem a ver também com a questão de que o pupilo sempre supera o mestre. Né? Então, te entregaram aquilo, falaram, olha, está aqui, cuida bem disso, isso é uma galinha de ovos de ouro, se tu te comportares bem, tu até vais ter o pote de ouro no fim do arco-íris. E até hoje nós estamos atrás do pote de ouro no fim do arco-íris. Eu continuo sempre com essa questão. Acho que vai ser para sempre uma pulga atrás da orelha. Mas pronto, é isso. Para amenizar aqui a coisa, vamos ao nosso Só Sei Que Nada Sabes. Para procurarmos entender melhor nos livros a resposta. Pessoas que já pensaram mais do que nós, já escreveram sobre isso. Vamos então agora para o Só Sei Que Nada Sabes. E no nosso Só Sei Que Nada Sabes, reunimos 2 livros especificamente sobre religião e 2 livros especificamente sobre espiritualidade, porque assim como eu continuo muito confusa e é um processo, é sempre bom ter, como diz a Renata, quem já tenha estudado
quem já tenha pesquisado para nos orientar. O primeiro livro é um livro espiritual que se chama Propósito, de Sri Prem Baba. Será indiano, mais provavelmente. Por que existimos? Qual é a nossa missão durante esta vida? Que propósito tem a nossa passagem por este planeta? Nós não somos apenas uma gota de água num vasto oceano. Através da força transformadora do amor, podemos compreender que somos, na verdade, o próprio oceano, aquilo que tu dizias da natureza. E o amor é o propósito comum a todos os seres humanos. É certo que cada um de nós tem a sua missão e o seu caminho, mas o destino é comum. Descobrir como o amor pode transformar as nossas vidas individuais e coletivas. Propósito é um guia único para todos aqueles que sintam o irresistível apelo da jornada espiritual e queiram descobrir em si mesmos as coordenadas da transcendência. Desafia-nos a experimentar, por nós próprios, o sentido do amor autêntico, esse poder que nos habita, nos move e nos liberta. Tá bem. Se espiritualizar não é difícil. Vamos lá. Segundo livro aqui, Uma Breve História da Religião, de Richard Holloway. Enquanto humanos, não conseguimos deixar de nos interrogarmos acerca de nós mesmos e de onde viemos. Existirá algures um ser que criou o universo? Haverá algo para lá da morte? E se houver, como será? Questões como estas ocupam a mente humana desde sempre e por todo o mundo. E, na procura por respostas, as explicações encontradas são diversas. Baseado numa pesquisa rigorosa, séria e metódica, Richard Holloway reescreve a história das grandes religiões, desde os primórdios à atualidade. Indo muito além do judaísmo, o islamismo, o cristianismo, o budismo e o hinduísmo, ele dirige-se às pessoas com fé, e aos não crentes e a todos aqueles que ainda não sentiram o apelo divino. É para mim. O princípio de todas as coisas, de Hans Kung. Numa era em que ciência e religião parecem apresentar-se como contraditórias, será possível a conjugação entre racionalidade e crença cristã? Eu estou a dizer que este programa é para mim. Hans Kung, um dos grandes teólogos do nosso tempo, acredita que sim, que ambas se complementam. Analisando diversas doutrinas científicas, da teoria da física quântica ao Big Bang, da teoria da relatividade à teoria das cordas, Kung tenta conciliar o conhecimento científico com a teologia. Embora aceite a evolução tal como é geralmente apresentada nos círculos científicos, o autor nem por isso deixa de atribuir a Deus um papel criador das leis da natureza que propiciaram a aventura da criação. Acho interessante isso de complementar a ciência e a religião, porque na minha cabeça são coisas dissociáveis. Sim, então seria muito interessante perceber isto. Tem até um menino, uma dessas crianças prodígio em física, e ele dizia exatamente que ele quer estudar física profundamente para poder provar a existência de Deus. Vamos esperar para ver. E não poderíamos deixar de ter nessa lista O Alquimista, de Paulo Coelho. Bom livro. Acho que esse é o mais popular que está na nossa lista de hoje. O Alquimista relata as aventuras de Santiago, um jovem pastor andaluz que abandona sua terra natal e viaja pelo norte de África em busca de uma quimera, um tesouro enterrado sob as pirâmides. Uma cigana, um homem que diz ser rei e um alquimista irão ajudá-lo na sua busca. Ninguém sabe exatamente o que é o tesouro, nem se Santiago conseguirá ultrapassar todos os obstáculos da sua travessia no deserto. Mas aquilo que começa por ser uma aventura por locais exóticos, para procurar a riqueza material, acaba por se transformar numa viagem de descoberta de si mesmo e da riqueza da alma humana. O alquimista recria um símbolo intemporal que nos recorda a importância de seguir os nossos sonhos e de ouvir a voz do coração. Por acaso eu gostei muito deste livro. Gostei.
E percebi que eu nunca vou ser o Santiago. É preciso muita... Nunca também é uma palavra muito forte, mas eu acho que é preciso tu estares predisposto a começar essa jornada, e eu acho que tens de te limpar de certas crenças não religiosas, porque acreditares na não existência também é uma crença. Mas é um processo. Então tens de é isso, é um processo. Então, tu estares disposto pode ser uma coisa que tu descubras no meio do caminho, porque, por exemplo, ele começa a saga em busca Exatamente. de uma coisa específica, Sim, sim. e no caminho ele vai percebendo, se calhar a maior riqueza é esta aqui. Além dos livros, nós temos sempre as nossas pessoas, não é? Que nos ajudam a esclarecer, e hoje não é diferente. Portanto, depois do intervalo, vamos para o nosso Olha Quem Fala com 3 convidados bastante especiais. Tcharam! Fiquem connosco, voltamos já. As doenças mentais deste século são doenças de vidas muito aceleradas. De novo, há 6 anos atrás, as redes sociais também não eram assim tão ativas, não se falava disso, continua a ser um tabu. Há 3 anos atrás, infelizmente, eu perdi uma prima que suicidou. Não há esse diálogo. Por quê? Porque a criança, se calhar, identifica ali algumas coisas, alguns sentimentos, vai percebendo algumas coisas que ele sente, mas que não compreende. Então, como que ele pode compreender? Ele busca orientação. Muitas vezes não há essa orientação. Pois, nós temos de ler. E principalmente por causa desta questão do autodiagnóstico. Eu lembro-me que ela publicou uma foto e ela tinha falado comigo antes. E eu já tinha passado pelo processo e eu não agi. Eu achei que, tipo, eu sei, a dor que eu sinto, a dor que eu senti, é daquelas que eu digo, eu não desejo absolutamente ninguém. E eu acho que é necessário falar. Reconhecemos ou não o problema. 2, como nós procuramos ajuda e como nós reconhecemos essa ajuda. Os psicólogos aqui têm um trabalho muito difícil, que tem que conciliar as crenças históricas e culturais que são enraizadas. Acho que sempre que tentamos fazer alguma intervenção, tem que ser não desprezando esse contexto que já existe. Nós temos 2 mundos paralelos, mas os 2 têm os mesmos problemas, porque no fim do dia nós somos todos humanos, independente da zona onde você vive ou não. Porque tu tens a informação, está disponível, e então tu ganhas uma falsa sensação de propriedade. E isto aplica-se também ao autodiagnóstico. Então, essa propriedade vai te prejudicar, porque tu, por tu achares que sabes porque viste, não vais procurar ajuda. Sejam bem-vindos ao programa Quem Não Aguenta Não Ri. O que o Yuri da Cunha tem em comum com as mulheres? Grandes lábios. Que animal saiu da selva e se tornou um parque de diversão para as crianças? Macaco. Girafa. O que a peruca disse ao cabelo crespo? Sou melhor que tu. Não preciso de abacate para crescer. O que um deputado corrupto? Um deputado que trabalha. Eu sou o Colo a Tremura. Este é o programa onde os convidados contam piadas secas, piadas podres e nada mais. O que é uma galinha ensopada? Qual é o segredo para uma pessoa emagrecer rápido? Manter. Sentar ao lado do cobrador. O que são férias em tempo de pandemias? Ficar em casa. Não, férias convidativas. Como se chamaria a palestra dada por um coach bacongo? Burramente baconguista. Como sair voado? Este é o programa Quem Não Aguenta Não Ri. Fique atento às nossas redes sociais e fique atento na sua casa para as próximas edições. E bem-vindos à segunda parte. Eu disse-vos que seria uma coisa rápida. E como ainda temos essas dúvidas todas no ar, não é? Sim. Não chegam os livros, precisamos também de testemunhos. E então trouxemos algumas pessoas que nos vão esclarecer ou levantar mais questões.
Vamos ver. E olha quem fala. Primeira chamada. Abdel. Vamos ver se chama ou se... Como é que é? Ringing or calling. Vamos lá ver se o Abdel nos agracia com a sua presença. Hello! Olá, como é que estás? Olá, Abdel. Bem-vindo ao Goz FM. A Renata? Não está me vendo mais. Não consegue? Sim, assim. Não Tá? estou a ver. Coisa. Olá, Olá, Renata, como é que Abdel. estás? Prazer. Tudo bem? Está tudo bem. Muito- Então, deixa-me tirar os óculos que isto está a refletir. Está bem. Muito obrigada por Consegue-me ter ver bem ou aceito. está... O quê? Consegue-me ver bem ou isto está um Sim, bocado... sim, sim. Não, estamos a ver perfeitamente. Está lindo. Obrigada por ter aceito o convite, Abdel. Obrigado eu por estar aqui e por me terem feito o convite. Está bem. Então, Abdel, comecemos. Oi, então, tudo bem? Eu quero... eu estou ótimo. Estou ótimo. Abdel, o nosso tema, espiritualidade e religião, não é? Eu acredito que tu tenhas assim um input muito valioso a dar por causa do teu percurso de vida, mas que sejas tu a falar sobre isso. Manda vir. Espiritualidade e religião. Conta-me tudo. Espiritualidade e religião. Bom, o meu caso acho que é um caso até assim um bocado... se calhar acredito que até haja muito mais pessoas a partilharem das mesmas situações que eu. Mas, no que toca à religião, por exemplo, eu sou fruto de uma mistura. Portanto, eu sou da Guiné e os meus pais... o meu pai é muçulmano e a minha mãe é católica. E para as pessoas que não sabem, a Guiné é dos poucos países do mundo em que essa mistura, portanto, essa diferença religiosa nunca causou conflito nenhum. Aliás, as pessoas coabitam muito, muito bem o facto de terem religiões diferentes. Porque noutras sociedades, principalmente, sei lá, países muito religiosos, isto não era possível, não é? O muçulmano não coabita com o católico, ou vice-versa. E no que toca à religião muçulmana, por exemplo, a tendência era que a mulher teria que se converter ao Islão, ao islamismo, para então poderem ter tal matrimónio. Mas que na Guiné isso não acontece. Aliás, há muitos casos similares aos dos meus pais, de pessoas com religiões diferentes estarem juntos. E então, pronto, eu fui fruto disso. E já de miúdo, portanto, a minha mãe é muito católica, o meu pai não era muito religioso. Na altura que eu era miúdo, que eu disse bem me lembro, ele agora tornou-se, porque eu acho que a religião também, também acontece muito isso, à medida que nós vamos envelhecendo, vamos tentar pegar-nos mais à religião. Pelo menos eu vejo isso acontecer muito com muita gente. Então, o que é que acontece é que, na fase em que eu crescia, e na minha casa em particular, nunca houve nenhuma imposição no que toca à religião. Porque por essa mesma razão, porque por acaso, ou não, os meus pais sempre foram muito abertos nesse aspecto. Eles eram religiosos, a maioria deles, mas nunca tentaram incutir ou obrigar-nos a seguir uma determinada religião, até porque não ia correr bem, não é? Porque sendo que o meu pai é uma coisa e a minha mãe é outra, portanto, qual é que era a religião que nós íamos seguir? Abdel, desculpa-me só interromper-te. Tem sempre em mente que tens tipo 10 minutitos, que é para poderes gerir a tua mensagem, estás a perceber o essencial? Ok, desculpa lá. Ok, mas pronto, basicamente, sendo que depois os meus pais divorciaram ou separaram-se, eu cresci com a minha mãe e sendo a minha mãe católica, nós, naturalmente, que absorvemos muito a religião católica a crescer com eles. Depois eu vim para Portugal estudar e eu estudei numa instituição militar em que também é uma instituição que a religião era muito parte disso. E então, mas quando eu cresci, comecei a perceber que a religião não fazia sentido para mim. Nunca fez sentido para mim, porque eu sou muito racional e comecei a questionar certas coisas. Nomeadamente perceber esta história toda que as pessoas dizem à volta da religião, onde é que vão buscar isso? Porque há uma grande diferença entre fé, nós temos fé,
e sermos religiosos. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Okay? Eu tenho fé, eu acredito que existe eventualmente um ser superior. Agora, se esse ser superior está diretamente ligado a uma religião, na minha opinião, não. É espiritual, lá está, e não religioso, na minha opinião. E as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou de religiões. E, aliás, as religiões trazem muita hipocrisia e as pessoas que hoje em dia vivem de uma forma quase que cega, as pessoas não questionam várias coisas, nomeadamente a religião, porque acham que é um dado adquirido, porque acham que alguém, um ser tão superior, disse que as coisas têm que ser dessa maneira. Não, ninguém disse isso. E mais, essa questão das Bíblias e não sei o que foi escrito por Deus, não foi. Foi alguém como eu e tu que escreveu aquilo. E é preciso perceber, isto é a minha opinião, e há aqui muita gente que é muito religiosa que não vão perceber este conceito. Aliás, a minha mãe é uma delas que não conseguia perceber isto. Mas quer dizer, temos que começar a usar também um bocadinho de senso comum e as histórias que contam nessas Bíblias e outros manuais religiosos. É preciso percebermos exatamente que isso às vezes há coisas que não fazem sentido. Mas qual é que é o sentido que faz, por exemplo, os católicos, alguém tentar me convencer que o Jesus era branco de olhos azuis? Tipo, as tais incongruências que eu estava a dizer, aí é que me perderam mesmo. Epá, esqueçam isso para mim nunca iria funcionar. Então, mas espera aí, vamos lá voltar um bocado na história. Jesus Cristo cresceu numa determinada zona, de uma área, em que não havia brancos de olhos azuis. Como é que Jesus ainda agora é branco de olhos azuis? Ele era Exato! Ele é obra do Espírito Santo, então, Abdel. A loira ao cabelo, desculpa. Ele era um ser especial, diferenciado, precisava se destacar na multidão, Abdel. Por isso, um branco de olhos azuis no meio de um monte de gente morena. Então... Não, e esse é o problema. O problema é mesmo esse, é que aquilo que muitas das pessoas não percebem, principalmente em África, que é a coisa que a mim nos choca mais, é eu estar em África e ver pessoas com imagens de Jesus na parede e eu pensar, are you for real? Tipo, tá ligado. Tu tens a noção que estás a fazer, enfim. Mas a questão aqui é que a questão da religião tornou-se, religião e política estão andando de mãos dadas, não é? E muitas das vezes as pessoas não percebem qual é que foi a transformação que aconteceu e como é que agora as coisas passaram de um Jesus que agora é de olhos azuis, que o Papa estava em Roma e controlava o mundo todo. Enfim, toda esta questão está diretamente ligada à supremacia branca que foi desenvolvendo e a religião foi um veículo de fazer isso. Porquê? Porque a religião ajudava para controlar as massas. Okay? Claro. Seja ela que religião for. Portanto, se a religião é assim tão divino, porque é que há várias religiões? Se é assim tão divino, é uma coisa que é tão... Porque é que há vários? E porque é que cada vez mais há pessoas a criarem mais religiões quase que todos os dias? Qual é que é? Eu não percebo, a mim faz-me confusão. Agora, podemos analisar muitas das coisas que estão escritas dentro desses manuais religiosos e muitas delas fazem sentido para o dia que nós vivemos, como nós vivemos, claro que sim. Foram escritos por humanos. Foram escritos por pessoas que eram visionários. Não há dúvida nenhuma. Da mesma forma que uma pessoa que hoje tecnologicamente consegue ver ou prever o que vai acontecer daqui a 40 anos, a pessoa que escreveu a Bíblia não é muito diferente. Okay? Então, na minha ótica. Então, daqui a pouco, o Elon Musk vai ser o Jesus Cristo do século XXI. Né? Daqui a uns 1.500 anos, vamos escrever livros sobre ele e sobre as inovações tecnológicas que ele pôs dinheiro e que ele deu a cara para... Eu falo, novo Jesus, Marte, novo mundo, Elon Musk. Assim que funciona. Basicamente é isso, só que a única diferença entre o Elon Musk e alguém que escreveu os manuais antigamente é que agora há internet e dá para vermos quem é que era o Elon Musk. Não há que enganar, não há aqui como confundir quem é que era o Elon Musk. Ninguém agora vai pintar o Elon Musk daqui a uns anos. Não, ele por acaso era isto ou aquilo. Não duvides, porque inclusive uma das estratégias depois da Segunda Guerra Mundial foi apagar algumas pessoas das fotografias para fingir que elas nunca existiram. Isso é um dado histórico. Mas, Abdel, assim, você precisa orar mais, tá? Você precisa jejuar,
ok? Colocar o joelho no chão, pedir perdão a Deus. 10 Ave Marias. 10 Ave Marias. Olha, Abdel, obrigada. Eu fartei-me de rir porque tu disseste mais ou menos aquilo que eu penso, mas disseste daquela forma, estás a ver? Aquela nua e crua. Da forma militar. Sim, uma forma militar, assim, é isto. E tem que ser dessa forma. Tem que ser assim, né? Arrancar, rip the band-aid. Com esses sonhos que andam ali e andam a sonhar coisas que nunca viram, enfim. Agora, eu não me ponho aqui em causa, eu não estou contra ninguém que seja religioso, claro. Aliás. Eu acho que sim, se as pessoas acreditam de facto que a religião é mesmo aquela coisa que dizem, analisem, vão olhar para a história e usem o senso comum, porque aqui a questão é que muitas das vezes nós estamos tão inseridos numa coisa que nós não conseguimos sequer ter uma opinião diferente. Exatamente. Muito bem. Muito obrigada. Olha, muito obrigada, Abdel. Muito obrigada. Nada, obrigado. Lançaste ainda mais coisas no ar, estás a ver? E isso é bom, porque se calhar as pessoas vão começar a perguntar certas coisas e a questionar outras. Esperemos, não é? O nosso objetivo não é mudar aqui as crenças de ninguém, mas que elas as tenham com convicções. Muito obrigada pela tua... Que questionem! Exato. Que pensem, pelo menos sobre isso. Ver o que é que te serve. Obrigada, Abdel. Até à próxima. Até à próxima. Continuamos a contar com a tua colaboração. Sim. Os parceiros do Abdel. No programa. Os próximos programas. Experts. Obrigada, Abdel. Bom dia para ti. E foi isso. Estão a entender, não é? Ele chegou aqui, isto aqui, não trobe assim. É isto e acabou. Mas é sempre bom. Ele lançou, foi um bocado polémico, as pessoas calhar vão achar que foi bruto, mas muitas vezes também a religião é bruta, né? Quando vem aqui, tu não tens vergonha! Sim, porque fazem muito isso, não é? Então, é de tudo. Há de tudo. Vou dizer uma coisa, religiosos, vocês é que estragaram a religião. Mas é verdade, o fanatismo deu cabo da religião. Então vamos lá. Próximo convidado. Vidal. Agora, será que o Vidal já chegou? Já chegou em casa. Está ringing? Está ringing. Pronto, está com gospel, é porque estão a ver, sim, né? Está de acordo porque com o tema. Atendeu? Não. Não. Mas lá está, é importante. Vidal. Quer dizer, basta a pessoa começar a falar que o convidado atende. Já pode falar? Já está tudo ok? Já podemos? Já sim. Boa. Então, oficialmente bem-vindo ao Goza Fêmea. Obrigada. Diga. Oficialmente bem-vindo ao Goza Fêmea. Tá? Consegue te ouvir? Oficialmente o quê? Seja bem-vindo ao Goza Fêmea. Ok. Sim, senhora, donas Gozas Fêmeas, muito obrigado. Vocês não têm oportunidade. Vidal, vou aqui... Sim? Mais uma vez. Uau. Muito obrigada. Uau. Calma. De nada, dona Goza Fêmea. Calma. Vidal, é assim, sabemos que temos pouquíssimo tempo, né? Então, já queria que começasses mesmo pela questão da espiritualidade, né? O mal-entendido que as pessoas têm relativamente ao que não é para elas conhecido como cristão, como o divino. Podes já começar por aí. Polêmica. Bom, mais uma vez eu agradeço a essas lindas senhoras, estas néteres, não é? Orixás vivos, por este mar de beleza. A questão é a seguinte: quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos a falar de cultura, não é? Estamos a falar de cultura. A própria cultura, ela é material e espiritual. Quando se fala de cultura material, nós estamos a falar de tudo aquilo que a gente vê, como uma casa, um prédio, um instrumento musical, etc., não é? A cultura não material resume-se àquilo que é intangível, que pode ser fungível,
ou não fungível. Nós temos, por exemplo, a língua, as danças, os poemas, etc. Toda a criação não material que está à volta da cultura. E nós temos que ter atenção. Existe dentro da cultura dois aspectos. O aspecto próprio da cultura material e o aspecto da cultura cultural. E dentro da questão da espiritualidade, num sentido, num lato senso antropológico, as próprias religiões entram dentro da espiritualidade, do conjunto da espiritualidade de um povo. Agora, no estrito senso, a palavra espiritualidade tem a ver com outra coisa que não é a chamada religião, mas que está ligada à religiosidade. A espiritualidade pode estar ligada à religiosidade, aonde nós vamos ter, por exemplo, não um conjunto de crenças, como se diz, mas um conjunto de saberes, é diferente, acreditar e saber, um conjunto de saberes que nos leva a uma experiência ligada ao despertar do ser interno que está dentro de nós, ao despertar da energia interna que está dentro de nós, o despertar da energia da natureza ao nosso serviço, para o bem ou para o mal de outrem ou não. E infelizmente também tem essa parte. Isso tem a ver com a espiritualidade também. Nós temos dentro da espiritualidade, por exemplo, quando estamos a falar numa perspectiva do que é operacional, da espiritualidade operacional, nós temos então os chamados cultos. Os cultos, por exemplo, as divindades. Temos, por exemplo, os sistemas de iniciação, que estão aí veiculados para ajudar o homem ou o ser humano. O homem não, toda hora homem não. O ser, né, que também não devia ser ser humano só, devia ser humana. Certo. Até porque para nós em África começa primeiro a mulher, depois o homem. A mulher até aqui, a mulher superior e o homem inferior, enfim. São coisas próprias da nossa espiritualidade. E a espiritualidade está ligada à visão de mundo que um povo tem. A nossa visão de mundo não é uma visão religiosa. Não é nem uma visão de um Deus, tipo Zeus, que está sentado lá na montanha com um garfo e uma caneta a apontar os pecados de todo mundo, não é? Não é um Jeová que manda aí combater o povo, até porque para nós em África, Deus nunca fala com ninguém. São os ancestrais, são os seres intermediários que falam com o próprio ser humano, porque o próprio Deus que se manifesta como homem e mulher ao mesmo tempo. Por isso é que nós dizemos Nzambi, por isso é que nós dizemos Nyami, Nyamkipon, por isso é que nós dizemos Suku, Sakatanga, etc. Ele se manifesta como homem e mulher e ele deixa a própria criação ao cuidado de outros seres que são esses que contactam com o ser humano ou a sera humana, não é? E dali nós temos então a nossa espiritualidade efetiva. Eu penso que, por uma introdução, acho que está bom. Tá ótimo. Tenho de dizer, eu estou aqui, eu estava a concentrar-me como uma aluna que está a ter aulas. Estava aqui mesmo a absorver esse depósito de conhecimento, porque estou esclarecida em relação a muita coisa, estou curiosa em relação a tantas outras, e isto aqui foi um banho. Estão a ver, isso é qualidade. No Gozo FM é só qualidade de conteúdo. Qualidade de conteúdo. Com selo branco. Muito obrigado, sim, muito obrigado. Muito obrigado. E compreender aqui coisas fundamentais que o professor Vidal mencionou. A questão do saber. Né? E às vezes também, por ignorância, nós tendemos a aceitar determinadas definições como verdades absolutas, porque nós não nos conhecemos, não conhecemos a nossa própria história, nós não conhecemos como é que nós lidamos com a questão da espiritualidade, da religiosidade, inclusive. Né? Ele ainda está. Vidal, então acredita que dá para conjugar as duas coisas, religiosidade e espiritualidade, ou são coisas incompatíveis?
É a seguinte, a própria espiritualidade, a própria religiosidade está dentro da espiritualidade. O que eu diferenciei foi religião e religiosidade. Religião é um sistema estabelecido com dogmas, com cultos, com sistemas, de forma sistemática, vamos assim dizer, fechado, que não admite um outro tipo de princípio lá dentro. Isso é a religião. Agora, a religiosidade está ligada a todos os tipos de culto, também sistematizados, mas que não é... Normalmente as religiões, e sobretudo estamos aqui a falar das questões abrâmicas, e a própria palavra religião é muito nova no mundo. Você não vai encontrar em nenhum sistema, tanto africano como asiático, em nenhuma língua asiática e nenhuma língua africana, a palavra religião. Porque quem criou a religião foram os indo-europeus, foram os europeus. E essa palavra religião vem do latim, não é? Religar, que quer dizer voltar a ligar quem está desligado. Agora, quem tem religiosidade, quem tem espiritualidade, nunca se admite de que ele está desligado. O espiritualista nunca está desligado da consciência cósmica. Por isso é que ele não precisa de religião, ele não precisa de religar, ele não precisa de um profeta propriamente dito que lhe diz, olha, que Deus me revelou e me disse isso e aquilo. Não precisa, por exemplo, de um dogma que diz que você tem que acreditar, obrigatoriamente acreditar nisso e aquilo. Os sistemas de espiritualidade, tanto africanos sobretudo começaram com isso. E depois isso migrou para a Ásia, sobretudo Índia e depois China, não é? Porque eles também têm os seus sistemas ligados à espiritualidade deles. Esses sistemas espirituais, eles estão ligados a um conhecimento ancestral, também sistematizado, mas que não é dogmático, ok? Que permite que o ser humano, não é? Vamos usar esse termo, o ser humano é o único que a gente tem em português, mas para nós, nas línguas africanas, é o mundo, que permite que o mundo desperte a divindade que está dentro de si e desperta a divindade que está em todas as coisas e em todos os seres. Por isso é que a nossa espiritualidade é panteísta, ou seja, o divino está em todas as coisas, está em todos os seres, está em todos os lugares. Não é? Nosso sistema é panteísta. O sistema europeu, sobretudo religioso, é um sistema teísta de um Deus personificado, não é? Que castiga, pune, tem emoção e etc., como um ser humano qualquer que não está avançado espiritualmente, que não está desperto, não é? Que se vinga do seu próprio povo, etc. Isso tudo está ligado ao quê? À questão religião. E essa palavra religião, para nós, os africanos, se for nas várias línguas africanas, você vai encontrar a palavra tradição e não religião. Porque mesmo até o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o taoísmo são, primeiro, tradição. O judaísmo é tradição judaica, o cristianismo é tradição romana, o islamismo é tradição islâmica. Por isso é que dentro da sua religião eles vão encontrar, vão pôr a sua própria história, e vocês falaram bem, a história, porque uma das questões que nos liga à nossa espiritualidade primeiro é a própria língua. E a língua é o museu do povo, é ali na língua onde está fechado, onde está guardado toda a nossa idiosincrasia, não é? Por isso é que você vê que todas essas religiões que acabamos de dizer fazem as suas orações nas línguas próprias. Um muçulmano nunca vai fazer o al-Fatiha em português, ele faz o al-Fatiha em árabe. A missa do galo, não é? Ela é feita em Roma, no Vaticano, em latim. Um japonês, quando vai fazer o Amatsu no Rito, vai fazer em japonês katakana, que é o japonês mais antigo e etc. Porque a língua também encerra a nossa própria espiritualidade. E a língua é a partir da língua que você vai se identificar com você mesmo. E a espiritualidade, no fundo, é despertar o ser interior que está dentro de ti
ou Deus que se manifesta através da tua própria imagem. Vidal, Porque para nós os africanos... peço desculpas por interromper. Infelizmente o nosso tempo é muito curto e eu por acaso ia pedir que resumisse um bocado a questão da espiritualidade, mas começou já a fazer isso sem eu pedir. Portanto, assim para concluir, defina a espiritualidade para acabar de uma vez por todas com essa misconception, eu não me lembro da palavra em português, peço desculpas, já tenho mal entendido. Mal entendido. Definindo espiritualidade, nós temos podemos definir espiritualidades como o sistema de reintegração cósmica ou integração cósmica que um ser faz com o cosmos, faz com a natureza, faz com o seu espaço social, faz com o seu espaço familiar. É o sistema de reintegração tendo em conta o seu mundo, tendo em conta o seu espírito, porque ele é um ser imortal. Quando se fala de espiritualidade, está se dizendo de um ser que não morre, para além do corpo físico. Agora, dentro da espiritualidade, nós temos vários sistemas. Nós temos a mediunidade, temos o misticismo, temos por exemplo, o xamanismo, temos vários sistemas. Vamos simplificar. Senão as pessoas já o conceito de espiritualidade ainda tem de assimilar para depois aprofundar. Agradecemos muito, obviamente, estou profundamente grata por teres aceito participar do programa. Nós contamos definitivamente. Obrigado. Contamos definitivamente contigo em próximas edições para outros temas, inclusive. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu aprendi neste bocadinho. Já fiquei um bocado mais esclarecida, estás a ver? Que a luz esteja contigo. Que a luz esteja contigo. Muito obrigada, Vidal. Obrigada. Deus. Gente, estão a ver, né? Porque era fundamental termos aqui, obviamente, mesmo falar de religião e espiritualidade. Mas estás a ver, eu acho que consegui pelo menos entender onde é que assenta principalmente essa diferença. E eu acho que as pessoas têm de entender que quando se apontam certas coisas à religião, apontam-se porque normalmente a religião leva à intolerância. Aliás, há estudos que dizem que as crianças que vêm de lares extremamente religiosos são as que mais atacam os colegas, as mais intolerantes. Porquê? Porque se a religião é baseada em dogmas, as tais verdades universais, inquestionáveis, a pessoa já nem pode dizer nada porque vai ser sempre refutado porque não, na Bíblia está assim. Então, é claro que vai criar intolerância porque a pessoa não é flexível, não tem abertura para sequer questionar aquilo que aprendeu. Mas é uma coisa engraçada porque, pelo menos a Igreja Católica vem compreendendo que tem coisas que dos séculos passados que nesse século já não fazem sentido. Não fazem. Então, nesse momento tem um padre, a Igreja Católica tem um papa que é muito popular exatamente porque não tem essa postura rígida que é característica da Igreja Católica, e é um Papa que é comunicativo, que fala com os jovens e que ouve as necessidades desse tempo e, se necessário for, adapta até todo os dogmas e ele não, e lá está, ele não necessariamente joga no lixo esses dogmas, né? Ele apenas meio que compreende que precisa transformá-los, que precisa adaptá-los à realidade atual. E o mais importante, eu acho, que é não se deixar corromper. Né? Sim, e não estamos a conseguir, então vamos... Não? Sim, mas agora quando tentei já não estava outra vez com a internet, deve estar com problemas de conexão. Então... Pena, porque tinha umas perguntas. Eu acho também fundamental nós ouvirmos, porque compreendo que temos aqui uma visão muito mais, parece que estamos a
atacar Sim. a religião. E até porque nem Nós não deviam pensar estamos nesse sentido, porque nós tivemos alguém que é completamente ateu, o Abdel. neutro, Depois temos alguém que é espiritual. Seria bom termos a parte religiosa, mas infelizmente, Estamos aqui com umas sim. pequenas E pronto, nós já sabem, o tempo é mas- curto. Mas vê, a minha maior questão em relação à religião é o que as pessoas fazem com ela. Essa Uhum. questão da intolerância, que é gritante. Essa questão de você inferiorizar até determinados povos, Uhum. porque você acha que o teu povo é especial e é o que tem de ser. A questão da extorsão, né? Que as pessoas que se aproveitam da fé alheia É isso, para são essas poderem- pequenas coisas para que me poderem fazem. enriquecer o próprio bolso. E pronto, pequenas coisas como quem diz, né? Porque Sim, são mas, grandes mas coisas lá que está, são matam. pequenas coisas que deveriam causar em ti um comportamento de pelo menos, eu já não estou a dizer não acreditar, porque lá está, a fé e a crença, isso é uma coisa subjetiva, mas pelo menos não seguir tão cegamente coisas que as incongruências estão à vista de todos, aquelas micromensagens que não batem certo com... a partir do momento em que tu lês o mesmo que eu, ages de uma maneira porque leste aquilo, eu ajo de outra porque li aquilo, significa que não é claro. E significa que se aquilo foi escrito por homens e é interpretado por homens, é falível. Então nós não podemos atribuir a algo que é humano, não é? Uma característica que não é humana. Mas- não é? não, mas Não podemos dizer não. que aquilo não é falível, que aquilo Não. é incontestável. Calma, Lourdes. A questão aqui vai um pouco além disso. Porque eles acreditam que tá bom, o homem escreveu, mas ele não escreveu tipo meio que por vontade própria. Sim, Ele foi a palavra. inspirado Mas por lá está, Deus. a partir do momento em que tens igrejas constituídas por homens, o homem é falível. Mesmo que eu tivesse sonhado ou recebido uma mensagem do Espírito Santo, ninguém garante que eu estou a transmitir a mensagem da maneira como ela me foi transmitida a mim, porque eu sou um homem, o homem mente, o homem é falível, o homem tem interesses, o homem é movido por interesses, por isso é que depois temos as iurdes, não é? E temos gente que fica a extorquir dinheiro em nome do Senhor, não é? Então, por isso é que eu digo, estas coisas são visíveis. Sim. Todos podemos ver isso. Então, por que continuamos a seguir cegamente, sem sequer levantar o dedo? Por isso é que até hoje tens casos de pedofilia na igreja. Mas tu também vês, Lourdes, é muito mais fácil as pessoas aceitarem essas questões. Porque a maior parte delas oferece uma saída rápida. Né? Uma É mudança desresponsabilização. muito fácil na vida. Ah, não, e agora se você der 10, Deus vai te dar 20. E se você coisa, Deus vai te abençoar com a casa X e não sei o quê. Então, e essas igrejas, e as igrejas evangélicas agora popularizaram esse método da recompensa divina muito rapidamente. Conseguem fazer sucesso porque elas tocam exatamente aonde dói. E tu vês, a maior parte das pessoas que são afetadas por isso são pessoas de baixa renda, porque os ricos, né? Os ricos, a maior parte deles até são ateus. O próprio Edir Macedo, eu acho que o próprio Edir Macedo, ele nem acredita no que ele prega. Já começamos por aí. E a questão da espiritualidade, tipo, mas sua religião é que é má, não. A questão da espiritualidade, tem pessoas, e como o professor Vidal falou já, e muito bem, que dentro né, tem as questões das religiosidades dentro da espiritualidade e que cada uma tem meio que o seu segmento, a sua forma de coisa, tu tipo tens a mediunidade. Veja, por exemplo, tem pessoas que recebem esse dom da mediunidade, por exemplo, e elas podem usar isso para ajudar outras pessoas. Exato. E o fazem até o momento que começam a cobrar por isso. Né? Mas a cobrar, não estou a falar receber doações voluntárias, que eu conheço algumas pessoas que fazem isso, mas cobrar mesmo, tipo, é X isso aqui, é X, eu te faço isso.
E em determinado momento perdem a mediunidade. Pois. Por quê? Porque não é suposto tu lucrares, tu te enriqueceres com um dom que te foi dado divinamente. Tipo, aquilo não te pertence. Te foi dado porque, supostamente, lá está, os ancestrais sentiram que tu merecias e que tinha uma forma de fazer aquilo e papapá, então dou-te para tu ajudares os outros. Mas quando tu começas a extorquir, começas a aproveitar daquilo para benefício próprio, do mesmo jeito que te for dado, te será retirado, meu querido. Fica o recado. E as vossas mensagenzitas? Temos? Temos! Temos aqui também pessoas que quiseram dar o seu parecer em relação a este tema. Eu sabia que isto ia haver assim uma... Então já estamos a ir para... Já estamos para aqui... a última parte do nosso segmento aqui. Olha quem fala... Tá gospel, ela. Falta-te um órgão. Sim, música sacra. O que vale é que as paredes são cimentadas, minha gente. E é isso. Vamos colocar aqui mais um separador, só pelo gozo. Só pelo gozo. Just for fun. Dale, Regi, põe aqui o separador para o último bloco do Olha Quem Fala, para as perguntas dos nossos internautas. Tchau. Vamos às nossas mensagens? Vamos às nossas mensagens. Vamos às nossas mensagens. Então, temos uma mensagem do Yasser. O Yasser escreveu aqui uma coisa extensa. Hoje só vai dar Yasser. Só vai dar Yasser. Mas ele acha que tudo o que diz é importante porque ele passou por várias fases e por várias crenças. Então... Sou Yasser, ele é árabe. Ele é árabe, deve ser árabe. Você é angolano ou é árabe? Ele é árabe? Não, o Yasser é guineense. Ok. Nasceu numa família muçulmana. Yasser. Portanto, o Yasser trabalha em contabilidade, é guineense e vive no Reino Unido. E ele partilha o seguinte. Sou filho de pai muçulmano e mãe cristã. Exatamente como o Abdel dizia. Na Guiné é uma coisa tranquila. Os guineenses são boas. Nós somos tolerantes. Nunca fui obrigado a seguir nenhuma religião. Por volta dos 9 anos, a minha mãe tomou a decisão de seguir seriamente uma religião. Acabou por escolher a cristã e eu escolhi ser muçulmano por ser do contra. A minha mãe aceitou e meteu-me numa escola para estudar o Islão. Ainda hoje sei a reza. Com cerca de 11 anos, fui à igreja evangélica com a minha mãe. Inicialmente recusei entrar e fiquei fora à espera. Eventualmente, atraído pelo clima da igreja, principalmente pelas músicas, acabei por entrar e assim me tornei cristão pelos próximos 20 anos. Mas nesse período, muitas coisas da igreja não faziam sentido. Como alguém que gosta de questionar o que sigo, acabava por ter conflito com o que ia vendo e até com as próprias escrituras bíblicas. Adão e Eva tiveram filhos que casaram. Com quem? Entre eles. Com quem, gente? Entre eles. O radicalismo também me afastou. Tudo o que envolve ismo geralmente implica separação e escolha. Observação. Quando fui para a Holanda, comecei a ver muita separação entre as pessoas por parte da igreja e que certos cargos nunca tinham pessoas de outras culturas, o que me afastou ainda mais da igreja. Por volta dos meus 33 anos, curiosamente idade com que Cristo morreu e número de grau máximo da maçonaria, conheci umas pessoas com um grande nível de conhecimento que me levaram a uma fase de dissonância cognitiva. Tinha de pesquisar muito do que falavam, mesmo sendo eu uma pessoa de bom nível de conhecimento geral. No entanto, chegava sempre a um grau que não conseguia passar, por ir contra a minha fé. Quanto mais investigava a história mundial, e principalmente africana, mais me apercebia que muito do que se considera errado na religião está ligado à cultura e costumes africanos. Pus-me de joelhos e rezei a Deus. E disse que tinha que aprofundar a minha pesquisa. Se eu não estivesse certo, que me parasse. No mesmo período, comecei a estudar a cultura asiática na universidade.
muito focada no budismo e desenvolvi muito o meu conhecimento nessa área e percebi que é a crença que mais se assemelha com a espiritualidade, apesar de ser considerada religião e eu não concordar com o termo porque é mais espiritual. O próprio Buda diz que tem de se questionar a sua existência para percebermos aquilo de que somos capazes. Não sabia disto. Desenvolvi o meu conhecimento nas crenças africanas e apercebi-me que, por exemplo, as ideias destas maiores religiões estão todas no Book of Death, do Egito, que seria o livro dos mortos. Comecei a perceber que a religião é uma criação do homem, que se aproveitou dessas crenças espirituais para adaptá-las aos seus próprios interesses e controlar os homens, que foi o que fizeram connosco no colonialismo, por exemplo. Aprendi que as diferenças maiores do Islão e cristianismo são apenas nos filhos do Adão e no fato de os muçulmanos considerarem Jesus um profeta, mas não o filho do Salvador. Aprendi que os europeus trocaram a etimologia, os nomes dos filhos de Abrão, para dizerem que um dos filhos foi para a Ásia e daí serem espirituais religiosos, outro foi para a África e era a força física e daí podermos ser escravos, e um para o norte, não sei o que ele queria dizer, não sei, que é o cérebro. Mas na realidade é tudo mentira. Estamos a concluir. Só ver a etimologia dos nomes dos filhos de Adão, aprendi que a palavra Amen vem de Amen-Ra, do Egito, e a trilogia cristã vem do Egito. Mas aí a figura principal era a mulher. Acredito que a religião é a arma mais forte de todas para o nosso controle, mais ainda do que o castigo físico ou econômico. Com esse conhecimento todo, escolhi acreditar em mim mesmo, no poder que tenho como pessoa, no meu espírito e na ligação que temos com o mundo, na nossa energia. A maneira como lidamos com o nosso eu e com os outros é o mais importante. Temos de saber assumir responsabilidades pelas nossas ações. A religião é algo mais cultural do que propriamente espiritual para os europeus em geral, enquanto que os afros cega tanto que perdemos a nossa identidade e isso prende-nos e limita-nos em diversos sentidos. Olha, Yasser. Muito obrigada, Yasser, obrigada. por esse teu parceiro. Acompanhámos a jornada dele, foi. E ele, tu ias lendo e eu ia vendo imagens, ia visualizando esse caminho, essa tua passagem pelo deserto. Sim, deserto do Saara, entendes? Não, mas o que ele disse é muito verdade. E a questão maior, eu adoro falar a questão maior, né? O grande problema, a grande questão, eu gosto, mas é a verdade. É ignorância. É ignorância. E durante muito tempo, a Igreja Católica, e o Vidal até falou que essas religiões, né, as principais religiões, elas oram na sua língua original, né? A Igreja Católica, durante muito tempo, eles não era permitido, tipo, tu não sabias ler e escrever, mas quando soubesses, não era latim. Então, latim, quem sabia eram os ricos, mas filhos dos ricos que estudavam para padre, é que tinham acesso. O resto das pessoas, elas só tinham que ouvir para seguir cegamente, porque você não pode conhecer a verdade. Porque, como diz Malcolm X, a verdade, ela vai te libertar, mas primeiro, ela vai te deixar muito chateado. Então, nessa chateação, querido, você pode querer fazer mal a algumas pessoas, de perceber que elas te enganaram mesmo durante muitos anos. E eu percebi um pouco disso, se bem que se calhar já faz um tempo, então o Yasser ele até já escreve com um pouco menos de mágoa, mas eu consigo perceber em determinados momentos a angústia dele de perceber, porra, mas isso não está certo, de não concordar, mas ainda assim ser obrigado a seguir, porque era a fé que ele professava, né? O que me prendeu foi quando ele disse que começou a pesquisar, mas as coisas que via, como iam contra a sua crença, ele parou. Sim. Pediu perdão, pediu orientação divina para poder, mas lá está. Ele encontrou ali um obstáculo, mas seguiu em frente porque ele tinha de descobrir a resposta. E é do género, se estou a fazer algo de errado, então castiga-me, mas eu tenho de saber. Exato. E eu acho que é essa barreira que as pessoas não passam. Aliás, eu acho que as pessoas nem sequer chegam a esse ponto, porque ele quis saber. As pessoas já
recebem esse conhecimento como sendo uma verdade universal e inquestionável. Se tu já me disseste, ok, eu vou para o resto da minha vida acreditar que é assim e acabou. E então, como é que eu vou dizer isto? Para ser... Então, para não arder no mármore do inferno, de falar. Não, eu chego à conclusão de que o problema não é a religião, mas o que as pessoas fazem dela. Definitivamente. No sentido de, se a pessoa for religiosa de verdade, a mensagem vai ser compatível com a espiritualidade. Porque nós, no fundo, a mensagem de amar ao próximo é transversal. Supostamente é a base de toda a religião, é a base da espiritualidade. Uma mensagem de amor, de harmonia, de paz, é transversal. Ou seja, quando nós falamos dos perigos da religião, estamos a falar de quando entra o fator humano e deturpa essa mensagem. Porque a religião por si só não deveria representar perigo, não devia causar medo. Quando tu acreditas em algo que te faz ter medo, eu não vou dizer que pôr este copo aqui, eu não vou pôr este copo aqui porque senão vou para o inferno. Eu não posso viver assim. Estás a perceber? É uma ótima forma de controle, né? Porque isso, controlar pelo medo, controlar pelo medo é muito mais fácil do que controlar pelo respeito, pela compreensão. Tem um aspecto que disseste aqui sobre a questão a religião, se as pessoas nem foram religiosas de verdade. Não, foi outra coisa qualquer sobre... lá está, não os preceitos religiosos, né? Amar o próximo, não sei o quê. É só importante dizer que nós não estamos aqui a afirmar que o que esteja na Bíblia, no Alcorão, no Torá e Companhia Limitada são inverdades. Não, muito pelo contrário. Elas são as verdades de alguém, de alguma época específica. Por isso é que a Bíblia cristã ela está dividida em dois, como eu falei lá atrás. Primeiro, aquela visão um pouco mais de guerra, de coisa, vamos para a guerra do Deus vingativo, que tem que matar, tem que eliminar e não sei o quê. E depois aparece uma versão um pouco mais soft, de não, paz e amor, mais hippie, porque Jesus era hippie, mais hippie. Por quê? Porque são tempos diferentes, na verdade, né? Vai-se percebendo essa mudança de tempo. Então, esses diferentes livros, porque a Bíblia é um conjunto de livros, esses diferentes livros, desses diferentes pensadores, elas retratam esta época. Agora, mas na Bíblia nós estamos mesmo a viver os fins dos tempos. Meus queridos, a altura da colonização, para os africanos, se eles já conhecessem a Bíblia, essa Bíblia cristã, também já seria o fim dos tempos, porque o que os brancos chegaram aqui, fizeram aqui, não é de bem, entendes? Não é de Deus. Nem é de Deus. A questão da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, em determinados, uma pandemia, estamos aqui em 2020, Covid, milhares de pessoas a morrerem todos os dias. Então, nós somos seres humanos, esse aqui é o universo da forma. Então, periodicamente vão mesmo acontecer grandes guerras, vão ter pandemias, e depois também o ser humano gosta de futucar. Está vendo quando você tem frunco? O frunco só está a crescer, a mãe te fala, não mexe. No máximo que ela faz é passar um óleo de palma aquecido para aquilo amadurecer e estourar sozinho. Mas você teimoso, acha que tem que lutar, que pioco! Pica, o pus sai, faz ferida. Estão a perceber? Isso também é uma coisa do ser humano, de querer fuçar e de querer coisa, e depois não compreende bem aquilo, tenta resolver a cagada, só piora. Outra coisa que o Yasser até falou, da questão das referências. As religiões cristãs fizeram muito isso, o sincretismo, de misturar, se apropriar das entidades, né, culturais de determinadas zonas, ressignificá-las, dar um nome cristão, mas aí quando você vai estudar sobre aquela divindade, tem exatamente as mesmas características que uma divindade que eles chamam pagã, né?
Outro aspecto também que o Yasser falou muito bem sobre essa coisa de... O Yasser tem que vir sentar Sim, aqui ele conosco. deveria ter vindo sentar aqui. Tem até um coisa que se popularizou na internet, uma frase que diz, né, quando os brancos chegaram em África, os africanos tinham a terra, né, e os brancos tinham a Bíblia. Eles chegaram, entregaram a Bíblia aos africanos, lhes puseram de joelho, fecha os olhos, vão orar para esse livro. E quando os africanos abriram os olhos, eles tinham a Bíblia na mão e as terras ficaram com os brancos. Isso aqui parece, às vezes as pessoas são, tipo, né, no sentido lato da palavra, e ficaram com as terras. Sim, ficaram com as terras, mas não foi só com as terras que eles ficaram. Eles ficaram também com a nossa espiritualidade, com a forma como nós encaramos o funcionamento do universo. Por isso é que ele disse muito bem. Não é o castigo físico, não é a questão da economia, da pobreza, é a mente. Nós ficamos com a mente. Sim, exatamente. E depois, no fim do dia, você gira para perceber o quê? Que sempre foi sobre você. O alquimista, né? O alquimista. E a Ser teve mais ou menos o percurso do Santiago. Para no fim do dia perceber, porra, afinal tudo vai dar em mim. Inclusive as próprias religiões cristãs, principalmente, nem vou falar em hinduísmo, tal, islamismo, mas a cristã que fala, tipo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no fim do dia é sobre você. Por isso é que eu disse, não são necessariamente inverdades, né? É principalmente a forma como nós, hoje, num tempo completamente diferente, usamos essas palavras que foram escritas há milhares de séculos atrás. Tem muitas coisas que são parecidas, tem muitas coisas que são parecidas. Por quê? Porque eu sou a Renata, mas eu bebo chá, bebo água, eu também como, eu faço xixi, eu cago, eu durmo. A Lourdes é a Lourdes, mas ela também bebe água, faz xixi, come, dorme e quer transar. Enfim. Mas isso aí que tu disseste, eu por acaso durante o programa, enquanto ia ouvindo e lendo, né, eu estava a pensar, e no final do dia eu posso dizer que não sou uma pessoa espiritual. Caiu uma cena. Sim, continua a falar para essa câmera, Lourdes, por favor, porque o pessoal lá em casa precisa te ouvir. Fale para essa câmera. Não sou uma pessoa espiritual, mas eu acredito, quer dizer, eu nem sei se sou, mas quando eu penso que a espiritualidade se resume a certas coisas que a religião simplesmente transformou em dogmas. Por exemplo, a questão do praticar o bem. Eu não pratico o bem porque tenho medo do que me vai acontecer se eu não praticar. Eu pratico o bem porque acredito na lei do retorno. E acredito que isso é o que se deve fazer enquanto ser humano. Estás a perceber? Eu não preciso que alguém me venha dizer, olha, se tu não fores boazinha, vais arder no mármore ou onde for, vais para Hades. Não, eu não preciso temer. A parte com a qual me identifiquei foi da responsabilização. A espiritualidade ensina-te que tu és responsável pelas tuas ações. Então, chega. Isso chega. Nós sabermos que tudo o que vai volta. Sabermos que devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Sabermos que existe uma sinestesia, existe uma simbiose entre tudo o que está na natureza, deveria ser suficiente. Não precisaríamos ter de ir a rezar a ninguém ou pedir, porque isto são coisas básicas. Essa devia ser a nossa bússola, não é? Então, eu não sei. É assim. Tenho ainda mais questões neste momento. É assim. Eu não sei quem vai ouvir isso, literalmente, porque o áudio está desligado. Mas, principalmente, compreendermos que nós somos seres divinos
dentro da nossa própria divindade. Nós não precisamos necessariamente ter alguém que vem e nos diz isso é o que, isso é o que, isso é o que. Talvez vocês nos estejam a confundir com essas pessoas. Nós não somos. O que nós trouxemos aqui foram questionamentos. São questões para vocês pensarem, para vocês analisarem e perceberem que mesmo escolhendo ser religioso, ter religião, professar uma religião, você não precisa desrespeitar quem não tem ou quem professa uma religião diferente. Porque tivemos aqui um episódio muito recentemente de um padre que está a fazer as lives da missa e as pessoas estão a partilhar os lives e muitos dos nossos influencers atacaram inclusive o próprio padre. Não só as pessoas que lhes estão a partilhar os lives, mas atacarem até o próprio padre. Uma coisa triste. Porque, não sou católico, eu não assisto, não sei o quê, não me mandem, não sei o quê. Mas é assim, exato. É assim. Tá bem. Porque as pessoas partilham muitas coisas. Você recebe... Eu recebo muitos sermões de pastores que nem lhes conheço, não me dizem respeito, não coisa, mas nem por isso eu saio por aí a atacar esses pastores, porque de repente todos os meus amigos acharam que isso não acontece. Se tu não queres receber, é simplesmente diz ao teu amigo, não me manda mais. Ou então recebe e ignora. O que vai gastar o quê? Eu estou a falar só no caso de tu não conseguires ignorar, de tipo te incomodar que te mandem. As pessoas também... Te incomodar que te mandem. Se incomoda que te mandem, diz, olha, não me manda mais. Fulano, não precisa. Muito obrigada, mas está fixe. Estás a ver? Porque a pessoa parece que está a mandar sempre, está a mandar insistentemente. Se não, é só ignorar. É só ignorar. Mas daí a fazer posts para atacar a figura não faz padre, sentido. Não sei o quê, papá. Não, eu acho que isso não faz sentido. Mesmo a questão da Yurde também, que eu percebi muita gente colocou todos os pastores no mesmo saco, mas eu reconheço que tem pessoas que foram genuinamente encantadas. O Yasser entrou na igreja por quê? Porque ouviu a música. Tem um ambiente que se cria, aquele que pode sim encantar as pessoas, que você sente meio que o chamado. Exato. E tal. Mas a questão é quando isso te cega, te faz achar que você é superior a todas as outras pessoas. Exatamente. Que não acreditam naquilo, que não querem aquilo para elas. E pior, quando você acha que tem que matar essas pessoas, tem que destruir e tem que lhes rogar. Mas uma coisa também que é importante mencionar aqui. Toda e qualquer religião, seja ela cristã ou não, todo e qualquer poder mental, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Ok? Então, não é específico de uma coisa, não é específico de outra. Todos esses podem ser, todas essas forças, todas essas sinergias, elas só dependem de como vão ser canalizadas. Então, pode dar para o bem, pode dar para o mal. Então, parem de se chamar bruxo, porque bruxos somos todos. Não, e por falar nisso da bruxaria, mesmo quando falam, por exemplo, no Haiti, ainda está muito presente a questão do voodoo, etc. As pessoas, eu acho engraçado, quando falas em religião, é luz branca. É o bom. Quando falas em magia, é o mal. Porque a religião também te fez acreditar claro que nisso. Sim. A magia é simplesmente a capacidade de transcender, de fazer algo, não é? Que não é explicável. E eu acredito que há pessoas que tenham esse poder e acredito que se consiga concretizar isso. Mas eu não gosto e faz-me confusão pensar em magia logo automaticamente como uma coisa má. Estás a perceber? É o que tu disseste. Tudo pode ser usado para bem ou para o mal. Só que, lá está, levamos uma lavagem tão grande que achamos que
A magia é para transformar-te num sapo. Não, e vou-te dizer mais, Lourdes, vou-te dizer mais. Tem pessoas mais extremistas que o termo ritual já lhe faz confusão. Sim. Já começa a se benzer e já começa a dizer, está amarrado, está amarrado. Está amarrado. Fiz uma performance e teve pessoas que se levantaram da sala, saíram da sala, e outras que começaram a falar, está amarrado em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. No meio da minha performance. Por quê? Porque eu uso elementos de religiões de matriz africana, né? Então, trago essa questão do ritual para a performance artística. É um trabalho de pesquisa, enfim. Mas que as pessoas, o despreparo é tão grande que não conseguem olhar aquilo de forma despessoal. Não conseguem. Acham que é um ataque pessoal a elas, entendes? Então, isso é perigoso. É assim, mas, por exemplo, ouço muitos evangélicos, os católicos adoram os bruxos, são bruxos, porque adoram estátuas e não sei o quê, e papapá. Depois as orações vão lá na mochila para fazer feitiço, pagar promessa, mas é basicamente o que todas as religiões fazem. E não se adora a imagem de Cristo. Pronto, exato. As igrejas evangélicas é como eu disse lá no começo, cada um tem o seu próprio ritual, que é basicamente o seu método, é o método de funcionamento. Sim. E a magia também acontece nos vossos cultos, porque aquilo que vocês falam que... Como é? Transformou água em vinho. Não. Não, isso transformar água em vinho não, o quê? Não, isso é milagre. Isso é milagre que não acontece mais. Eu estou a falar hoje. Não. Mas, Lourdes, mas isso é algo que você não viu. Eu estou a falar algo que você está aqui agora no culto. O pastor fez um coisa... Caíste. Você caiu, começa a xinguilar. Mas, irmão, é a mesma coisa também há quem pode vir e chamar aquilo de magia, entendes? Por quê? Porque está lá, transforma. As energias, elas podem ser trabalhadas só depende do fim de cada um. Sim, em suma, o que nós estamos aqui a querer dizer é que seja espiritual, seja religioso, seja nada. Não seja nada. A base é a tolerância, o pensar o próximo, o respeitar e pensar e saber que a minha crença é minha e eu não tenho nem de impor no outro, ok? Nem de marginalizar o outro porque tem uma crença diferente. Cabemos todos aqui, desde que as bases das crenças sejam para o bem, dá para todos. Você não está a matar ninguém, não está coisa? E seja qual for a crença, que ela seja voluntária e porque vocês chegaram à conclusão de que aquilo vos servia, ok? E não porque vos apresentaram e disseram é isto e acabou. Portanto, acho que foi um programa... Foi um programa divinal. Sim, foi um programa divinal. Fiquei esclarecida em relação a umas coisas e, por acaso, a conversa com o professor fez-me querer ir procurar mais informação acerca daquilo que ele disse. Obrigada pelas vossas mensagens e por terem participado. Para a semana, nós vamos falar de liberdades. Será que existe excesso de liberdade? Isso aqui cabe, estamos aqui a falar, somos donas da verdade, somos. Não somos. Então, na semana que vem vamos falar sobre isso, né? Exatamente. Quem pode? Até onde pode, afinal? Vamos discorrer e já sabem, nós estamos a contar sempre com as vossas mensagens. Vão já enviando mensagens em relação a este tema. O tema. Vocês acham que existe liberdade a mais? Acham? Onde é que o meu direito interfere com o teu? A minha liberdade interfere com a tua? Vamos pensando nisso. E enquanto pensam, mantenham-se abertos a todos os tipos de crenças. Ok? E de verdades que não são universais, são individuais. Exato. E hidratados. Bebam água. E não se esqueçam de
não aceitar aquilo que não conseguem mudar. Mudarem sempre aquilo que não podem aceitar. Acho que é assim. E este foi mais um Goza Fêmea. E este foi mais um Goza Fêmea. São os desenhos animados que têm esse ritmo. Chururu.